Então vamos. Glória a Deus. Onde estávamos? Onde estávamos, anjo? A gente está na parte do Abraão indo recepcionar os 3 mensageiros. Então, anjos, vamos começar daí. O Abraão, ele vai até os 3 anjos mensageiros e ele recepciona eles e convida eles a ir até uma parte onde tem sombra. Então vamos saber aí. Aí ele pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos anjos. Dos anjos não, dos mensageiros. Abraão não sabe quem são os mensageiros, não é verdade? Ele pensa que é pessoas normais. Quem está lavando os pés dos mensageiros. É, E ainda não descobriu quem são eles. não. E depois? Aí ele tá lavando os pés dos mensageiros de Deus, só que ele não sabe o que é. Aí ele tá vendo que os pés dele estão todos machucados. Dos mensageiros. Mostra que eles andou por um bom tempo até chegar onde ele tá. E depois? Ele tá meio preocupado, achando que esses 3 homens, eles estão vindo para pegar as pérolas. Ah, que ele estava aquela hora meio assim fugindo dos homens, não é? Ah, e agora, o que acontece? Aí meio que vem uma calma no coração dele, de não ficar preocupado com isso. E depois? Aí Abraão ele começa a conversar com os moços, perguntando se ele conhece Salém e o negócio do vaso, e e as pérolas do vaso. Aí o mensageiro que ele tá lavando os pés, ele começa a contar que conhece, de que tá tendo obras em Jerusalém, em Salém. Ele começa a contar várias coisas e dizer a respeito das pérolas. Ah, das pérolas. Ele mostra que em Salém eles construíram mais palácios, mais coisas para receber as pessoas. Construíram mais? Sim. Porque foi 6 anos de pérola, né? Então, quantas pessoas pegou? E mais? Aí o mensageiro, ele começa a falar o nome de Abraão, e Abraão fica surpreso, porque ele até agora não falou quem que era, né? Mas o mensageiro sabia o nome de Abraão. Isso. Mas Ele mostra que o que tá falando com ele, ele também tem o mesmo olhar de Melquisedeque. tem o mesmo olhar que Melquisedeque. Aí ele começa a falar que ele vai ter um filho. Aí mostra a Sara, a Sarai, né? Ela tá, parece que, é como se fosse uma cozinha dos tempos antigos. Ela tá fazendo alguma coisa ali e ela tá ouvindo. A conversa. Aí ela começa, ela não chega a rir assim, ela fica duvidando dentro de si o que o moço tá falando, se é verdade. É como se ela estivesse falando que o tempo dela já foi. Por causa da idade, Só que ela não parece que tá velha, não. ela não parece. Bom, o cabelo assim tá grisalho, branco, mas a aparência dela não parece, não. Que tá velha? É, Tá bom. Mas eles não podiam ter filho, não é isso? isso, Aí ela tá mexendo no canto, mas não está lá perto deles. isso. Mas está ouvindo o que eles estão falando. Tem a árvore onde eles estão deitados, aí um pouco mais pra frente tem a barraca onde ela tá. Aí ela consegue ouvir o que eles estão falando. Você pode falar a aparência de Sara como era? Eles não deixam ver muito bem ela Mas ela estava muito velha? no que eles estão me mostrando, não. A cor dela parece um pouquinho mais escura, não muito assim. Tipo, o Abraão é mais claro do que ela já é um pouquinho mais escurinha. Não negra, assim, o tom dela é um pouco mais escuro do que o de Abraão. E Abraão está muito velho? Também não. Naqueles livros lá, né? A Velha Aliança,
Fala que quando a Sara chegava assim, era muito, muito formosa, né? Ela não tá com a pele que nem das pessoas que começa a cair para baixo. Ficar velha. A pele dela parece que é muito bem cuidado, assim, mas dá pra ver que ela tá com uma idade, mas é muito bem cuidado. Abraão também. Isso, Não estão dois velhinhos acabados, é isso? isso. Ah, Dá pra dizer assim que se ele estivesse no tempo de hoje em dia, as pessoas falariam que ele faz academia, que fizeram uma plástica ali, algo assim. são conservados, não é isso? É muito bem conservado. E eles viviam pelo deserto, não é? É, Como pode, né? Uma pele assim, sem ter nenhum produto de beleza, né? é. Ela deve passar uns olhos, né? Lembra que antigamente o pessoal vivia muito tempo e aí não aparentava a idade? Sim. Faz parte, né? Ela tem um cabelo preto e o cabelo dela parece um ondulado. Lembra um filme que a gente tinha visto que tinha uma mulher que o cabelo dela era loiro e parecia umas ondas? Aonde? A gente tinha visto um filme que era de Mártire, que a mulher, ela era uma bruxa e ela tinha um cabelo loiro. Você está falando de um filme que vocês assistiram? Sim, Sua mãe não lembra. bom, quando a gente A tem... Sara parece essa mulher? Não, o cabelo, só que na cor preta. Ela parece aquelas pessoas que pegam aquelas chapinhas e fica fazendo aquelas ondas. O cabelo ela tem, Aham. só que é natural. Continua. O cabelo dela eu não consigo ver se é grande porque ela tá usando muita roupa. Ela tá usando uma roupa um pouco vermelha. Usando uma roupa um pouco vermelha. É, acho que é um tom de vinho. Não consigo ver, tipo, o corpo. Ela tá muito bem coberta. E ela tá lá na barraca, Abraão lá fora com... Ele agora sabe que são os anjos, sabe? Ainda não. Ainda não. Mas Ele, mesmo assim, falando que ele vai ter um filho, é, ele tá achando aquilo... qual é que é a palavra certa? Vamos dizer maravilhoso. O que tá acontecendo, mas ele não sabe que são anjos. uhum, Aí mostra que dentro da Sarah ela tá negativa a respeito do que o mensageiro tá falando. ela não acredita, não é isso? É, aí o mensageiro ele para de conversar com o Abraão, ele começa a olhar para a barraca e ele chega um pouquinho mais perto. Aí ele pergunta para Sarah do porquê que ela tá rindo, tá falando contra. Aí ela aparece só um pedacinho da cabeça assim olhando e falando. A Sara. Ela não aparece toda não, ela aparece só um pedacinho da cabeça assim olhando. Falando, como é que ele sabe disso? É que... Espera, sabe disso o quê que Sara tá ouvindo? Que, tipo, ela não falou, ela falou dentro dela, um pensamento. Não, sabe disso o quê? O que foi falado que ela achou estranho? Que o mensageiro tinha falado que ela teria um filho, né? Aí dentro dela tava falando negativo, que já tinha passado o tempo e tudo mais. Aí esse mensageiro se levanta, ele chega um pouquinho perto da barraca e ele pergunta do porquê que a Sarah tá falando isso. Aí ela aparece na tenda, só que ela fica meio que escondida, parece só uma parte da cabeça dela, ela olhando. Aí, Deixa eu falar uma coisa rápida. O Eterno quer explicar uma coisa. Quando aconteceu lá toda aquela situação do reino lá, né, aquela rebeldia, aquela rebelião toda lá, ficou meio que uma desordem no reino do Eterno, não é isso? isso, Não foi assim? foi. Então, o que aconteceu? Essa questão aí de Salém foi algo assim improvisado, onde o pai foi ficar, né? É, E ali ele aconteceu de contar essa história. A parte que ele tinha um plano lá em cima e a parte que desandou na rebelião, né? Quer dizer, o rei de Salém estava representando essa história, vocês entendem? sim, Mas ao mesmo tempo é onde o pai foi ficar até acontecer Yahushua vir e tomar de volta. Vocês entendem? sim.
Então o pai ficou lá pelo aquele reino, e ali está mostrando como foi, como que aconteceu lá em cima a rebelião, o plano que ele tinha lá em cima, se não acontecesse a rebelião. E depois, junto com a história do vaso, está falando sobre Yahushua, o vaso, não é isso? Isso. E esse negócio dos moradores, esses 6 anos, e depois essas pessoas passariam por essa prova de 6 anos, e elas seriam escolhidas para voltar para o reino, para morar no reino de Salém, não é isso? Isso. Representa hoje, representa o mundo, quando as pessoas vieram para o mundo, para, em Yahushua, elas voltarem para o reino, depois de 6.000 anos. É. Entendeu? Sim. Então, o reino de Salém foi uma morada do pai improvisada, aonde nesse reino de Salém contava a história. O antes, o durante e o depois. Que, no caso, agora, quando aconteceu o arrebatamento, quando aconteceu o restante que vai dar a vida, são esses que vão ser aprovados para viver no reino para sempre. Não era assim que contava a história? Do reino de Salém? Sim? Sim. Então é assim que termina. Aí o que acontece? Quando o Eterno veio na forma de Yahushua, tudo lá em cima foi resolvido, né? É. Tudo lá em cima foi resolvido. Aí o pai foi realmente se estabelecer lá no trono de volta. E agora é Yahushua, a volta dos que durante 6.000 anos foram capacitados, aprovados a voltar para esse reino. E agora não é mais Salém, é o reino do Eterno. Jerusalém. Não é isso? Isso. Então vocês entenderam agora quem foi a cidade, quem foi o reino de Salém? Uma representação da história do Eterno. E Adonias, o próprio Eterno, Melquisedeque, o filho dele. Né? É. E antes do filho dele, não tivesse acontecido a queda lá em cima, seria ele e o anjo caído. E o anjo que não tinha caído ainda, que ia governar com ele, não é? É. Aí com a queda dele, veio toda aquela história contada no reino de Salém, já representando agora que vai ser o filho dele, que vai governar com ele. Pronto? Pronto. Aí no final da história, os que realmente foram preparados durante 6.000 anos para voltar, para morar eternamente nesse reino agora do Eterno, que é o reino de... Quem você falou aí nesse instante? Jerusalém? Jerusalém. Aonde a capital é Jerusalém, onde está o trono, não é isso? Isso. E as demais moradas de todos que vão herdar o reino, para sempre com o Eterno. É. Correto? Sim. Era que o Eterno queria explicar a questão de Salém. Representava essa história do Eterno. É. E o final da história também. Não é? Então, agora vamos? Sim. Aí eles mostram Abraão pegando a mão pela saia e trazendo ele mais pra perto do mensageiro. Aham. Aí o mensageiro fala que ela é preciosa aos olhos dele, que é o que eu consegui ver um pouquinho. Aí ele coloca a mão sobre a cabeça dela e ele fala outra coisa que eu não consigo ouvir. Mas parece que tá perdoando ela o Porque ela duvidou, não é? É. Aí eles mostram como se uma luzinha fosse até a barriga dela. Aí faz tipo uma restauração, parece. Aí ela também acende uma chama dentro dela. Uma fé. Isso. Aí as pedrinhas no vaso, elas brilham também. Aí esse mensageiro, ele pega essas pedrinhas e dá um para Abraão e dá 2 para Sara, mas porque ela vai ter um filho. Ah, seria a do menino. Isso. É isso? É. Então, Aí passa um pouquinho mais pra frente, a Sara ela volta de volta pra barraca pra fazer o que ela tava fazendo. Na verdade não, ela
ela, ela vai orar. Tá mostrando que ela tá fazendo isso, ela vai fazer os agradecimentos dela. Mostra que ela tá chorando também. Chorando e agradecendo, né? Pela a bênção que vai receber, não é isso? Isso. E depois, o que, que os mensageiros fazem mais? Aqueles dois que tava... Veio três, né? Um ficou com eles e os outros dois eles foram embora. Foi pra onde o Ló tá. E eles avisaram para Abraão. Ainda não, quem vai avisar é o que tá com eles. Então, dois foram para a cidade e um ficou com ele. Isso. E agora ele sabe que são anjos? Ainda não. E Aí, depois? esse mensageiro, que é o que tá com eles, ele começa a... Na verdade, eles saem da tenda, eles vão um pouquinho mais pra frente, aí tem tipo uma pedra, e dessa pedra, quando sobe, dá pra ver as cidades e outras coisas lá no fundo. Aí, esse anjo, perdão, esse mensageiro, ele começa a falar dessa cidade e chorar sobre ela. Ele fica com os braços estendidos, fazendo uns questionamentos, esperando como se aquela cidade fosse responder. Qual deles? O que tá com eles que colocou a mão sobre a cabeça de Sara. Que tem Ah, então o um céu de mensageiro Melquisedeque. ficou e dois seguiu adiante para a cidade. É. Ali fica com os braços estendidos para a cidade, fazendo umas declarações. Aí fica saindo lágrimas do rosto dele. Aí eles mostram como se a cidade fosse toda preta, não faz som, não tem nada nela. Como se ela não existisse. Ele está falando da destruição da cidade, não é? Isso. Ah, Aí falando para Abraão. Aí Abraão começa a se lembrar do... Ló. Isso. E ele começa a fazer as perguntas que está escrito, né? Se tivesse 50 justos, 40, 20, e por aí vai. Uhum. E depois? Aí ele para de perguntar e vai lá para Ló. É Ló. Tava pensando que era Jó, mas é para Ló. No caso, o Abraão parou de perguntar e o É. anjo foi embora também com os outros, atrás dos outros. Não, esse que tá com eles ainda tá lá. É, a imagem que a gente tá vendo parou e começou agora a parte de Ló. Ah, então esse anjo continuou lá com Abraão Isso, e os dois foi para a cidade de Sodoma e Gomorra. isso. E agora, o que está acontecendo aí? Esses dois anjos, eles aparecem na frente da casa de Ló, batendo na porta. Aí Ló atende. Aí os anjos entram rápido na casa, porque aquela cidade não gosta de gente estranha. Abraão ficou sabendo que era anjos. É. Tá bom. Aí os anjos eles começam a falar para ele ser rápido, porque o céu tá começando a ganhar umas nuvens estranhas. Um vermelho parece. Quer dizer, as nuvens tá começando a ganhar uma cor vermelha. Aí os anjos começam a falar para eles pegar as coisas, aí enquanto que eles estão fazendo isso, também aparece pessoas em volta da casa batendo e brigando, querendo entrar. Aí o Jó ele fala com a Ló. porta. Ló fala com a porta fechada sobre dar as filhas para ele e deixar os anjos em paz. Esses homens eles parecem um monte de demônio. Eles são tudo escuro. Quer dizer que Ló abriu a porta, colocou os anjos para dentro Isso. e os moradores da cidade vieram perturbar. Enquanto ele estava se arrumando, pegando as mochilinhas, essas coisas para eles ir embora, aí os moradores começou a circular a casa. E o Ló foi lá avisar para o genro dele, teve isso ou não? Foi. Foi. Eles não acreditaram. Não, Aí Ló tá indo com os anjos e as filhas. ainda não. Ainda tá aquele negócio do pessoal na porta. Eles são tudo escuro e tem nuvem neles também que fica subindo e descendo. É engraçado que na casa de Ló, essa nuvem ela cai, mas ela não gruda na casa. A cidade inteira é escura, mas só a casa de Ló que ela tem cor pra mim. Não sei o que você quer dizer, mas é Anjos, interessante. tomada por demônios, não é? Não a casa dele, a Não, cidade. a cidade. É, Onde tem demônio é escuro, não é, anjos? isso. Aí a casa de
Ló, ela não brilha tanto, mas ela tem um brilhinho assim, que Mas dá pra ver as cores. lembra que Ló, parente de Abraão e um pouco temente? Então, Aí mostra a parte dele, dos anjos mandando luz para os olhos das pessoas. Aí passa um tempo e eles vão embora. Aí tá todo mundo fugindo da cidade de Sodoma e Gomorra. espere, calma aí. Aqueles que estavam na porta de Ló, eles não ficaram cegos, como diz a palavra? Ficaram. Os anjos, eles apontam a mão, aí sai um brilho forte e eles ficam cegos. Aí depois que eles ficam cegos, É, eles começam a tatear as coisas e eles vão meio que se afastando de onde eles precisam passar. Eles não vão embora, eles ficam lá, só que bem longe. e Ló e os anjos vai saindo da cidade. É, esses moradores, eles parecem esses zumbis que tem nesse filme. São muito estranhos eles. Então, Hum. depois daí, o que acontece? Aí mostra ele saindo correndo bem rápido, desesperado. O céu tá todo vermelho, soltando um monte de raio. Parece que já é o fim do mundo naquela cidade. Mas está dando tempo Ló e, e suas filhas e sua esposa ir embora. É, Estão indo com os anjos. então, eles se afastam, não dá, eu não sei quantos metros da cidade, um pouco assim. Só que é o não muito longe, mas eles, tipo, dá pra sentir o calor das coisas que tá caindo na cidade. O fogo. É, cai um monte de raio. Eles não mostram qual é a cor do raio, mas parece um vermelho. Umas pedras grandes caindo do céu. Coisa assim pra destruir mesmo. Uhum. Aí eles mostram a mulher de Ló soltando a mão de Ló enquanto eles correm e ela olhando pra trás. Aí cai bem um raio em cima dela, vira uma estátua de sal. Anjos. Por que ela olhou para trás? Dá para saber? Eles falaram vida, Mas vida o quê? vida, Mas a vida dela ou olhar a vida dos outros lá? os dois. Ela pensou na vida dela e ela foi olhar a vida dos outros lá que estava tendo. Mostra que ela lembrou dos genros também e da onde ela morava. Ah, então olhar para trás foi o passado dentro dela, né? As coisas que ficou lá, não é isso? Isso, Já estava, vamos dizer, livre de ter morrido. Aí foi olhar para trás, a morte seguiu ela, não é isso? isso. E como é que ela ficou, essa estátua de sal? Ela tem um cabelo grande, ela ficou numa cor cinza. É, parece um cimento. Aí ela, tipo, os cabelos dela, assim, tava no caso do vento, congelou certinho com o formato das pedras. E o que Ló fez nessa hora? Continuou indo embora. Mas ele não falou nada, não gritou. Mostra ele chorando, que ele sabe que a esposa dele morreu. Vocês viram que é a obediência? Não pode olhar para trás. Seja o pai, seja a mãe, seja o avô, seja quem for. Ele também segurou as filhas dela para não deixar voltar para trás. O pai. Segurou elas duas, para também Uhum. não olhar para trás a mãe. É, E foram embora. é. O raio que caiu nela não foi que nem na cidade, foi uma cor amarela, mas não aquele amarelo forte que nem caiu na cidade. Foi um outro tipo de amarelo. Vocês viram que é desobediência? Já estava praticamente salvo do fogo, né? É, Olhou para trás, é isso? Com o Espírito Santo também não pode olhar para trás. Olhar para trás é perigoso ser deixado para trás. Não se esqueçam. Vamos. aí eles mostram um pouquinho no futuro, na estátua da onde a esposa dele tá. Eles mostram que animais ficavam perto dela. Mas fazendo o quê? Uns iam lamber o sal dela, outros só usavam para descansar, tipo os passarinhos. Ah, o que aconteceu com a alma dela na hora que ela virou a estátua de sal? Falaram que desceu. Pro inferno. Eu Desceu não... para onde, anjos? Você pode perguntar de novo? Anjos, a alma dela desceu para onde? Falaram inferno.
Que trágico, não é? É, Tinha tudo para seguir com o Ló e as filhas, não é isso? Uma isso. curiosidade ficou para trás. Eles mostram que ela não tinha brilho. Ela também era escura. Só que não com o povo da cidade, mas ela era. Então ela não fazia muito caso assim de envolver com o Deus vivo através de Ló, né? É. Então tá bom. Aí eles mostram que uma planta cresceu em cima dela. Ela tem pétalas rosas e um negocinho que fica no meio, amarelo. Existe essa planta por aqui hoje, Anjos? Falaram que não. Foi só naquele tempo que teve essa planta. É, E o local onde mesmo ela virou sal existe? Por aqui? acho, não sei o que eles disseram. Existe, Anjo? Ainda? Vestígio? Falaram que sim. Tem alguma localização aí? Onde? Eles estão mostrando uma parte do deserto. Não consigo dizer. Vou ter que começar a estudar geografia. Bom, deserto de algum país? É, Qual? parece que falaram Saara. Ah, então tá por lá. É, é que a estátua parece que ela. Parece não, a estátua ela se perdeu um pouco. Ela tem o formato dela, mas está bem. Vamos dizer comida, sabe? Uhum. Eles estão tentando me mostrar que é como se o formato que ela tá aqui na Terra é como ela tá lá no inferno. Eles mostram ela bem deteriorada. Lá também? No inferno, assim? É, não dá pra reconhecer muito que ela parece que é um montinho só de sal. Foi horrível o que aconteceu com ela, não foi? Foi. Mas a alma dela tá lá nesse montinho de sal. Não, o corpo dela fica representando como que ela tá no inferno hoje em dia. Então, mas a alma dela tá lá. Não importa como o corpo dela tá, não é isso? É, sim. A alma dela não tá no sal, mas tá lá no inferno. E representando esse montinho. É. Aí o montinho ele tá todo. Nossa, não sei nem como escrever. Mas onde tá esse montinho aí? Eles estão mostrando que foi parar em outro canto. Parece que moveram de lugar a estátua. Uma história que tem no YouTube aí da estátua dela em algum lugar, é verdade? Falaram que é? Que tem uma parte assim que dizem que é a estátua dela? É, Ah, então vocês dão uma olhada depois lá, não é isso? isso. Então tá bom. Se é verdade, vocês dão uma olhada, tá bom? Tá. Aí eles mostram tipo isso. Que o formato que a estátua vai ganhando é o jeito que ela tá no inferno. Gente, E terrível. depois que a estátua sumir, o que acontece? Falaram o fim do mundo. Fim do mundo? É, O que tem a ver, anjos? Essa estátua com o fim do mundo. Quer dizer, ela vai acabar de sumir no fim do mundo? isso, Ah, tá bom. Porque não vai ter mais nada aqui para mostrar dela, não é isso? isso. Então tá bom, vamos lá. Aí eles mostram que Ló e as suas duas filhas, eles ficaram num lugar que parece uma caverninha, mas não sei descrever como é que é o lugar. Mas na frente da caverna, eles conseguem ver a cidade. E o céu tá um vermelho com umas nuvens pretas. Tá acontecendo várias coisas naquela cidade. Ainda. É, aparece umas pessoas correndo e pegando fogo na rua, dentro daquela cidade. Eles estão mostrando que aqueles genros, a casa onde eles estavam caiu em cima deles. Não, Aí eles estão vivos lá agonizando. não acreditou, tá vendo? É, Então você tá vendo aí a destruição da cidade? sim. É, o fogo tá caindo do céu? Sim, são pedras com fogo. Pedras com fogo? É, Anjos. Como chamam essas pedras aí de fogo? falaram Saraiva. Ah, anjo. A mesma lá que caiu nas pragas de Moisés?
Não com a mesma intensidade. Mas aí foi bem feio para acabar a cidade mesmo, não é? É, Então é uma chuva de pedra com fogo? eles mostram também que tem crateras que formou. Parece um monte de meteoro caindo. Anjos, esse local aí dessas cidades, quais são as cidades hoje que está aí nesse local? Se é que existe, né? Cidades nesse local. Existe, Anjos? Falaram que existe. Pode dizer o nome das cidades que estão aí nesse lugar? Agora, atualmente? Eles não responderam. Não, Anjos? Não consegue se localizar aí para saber o nome das cidades? Atualmente, as cidades quais são aqui? Não responderam. Então, deixa para lá. Vamos, continua, Anjos. Mostra também que a água da cidade ficou contaminada, ela ficou numa corzinha meio verde. A água da cidade. É, ficou com sangue também. A cidade ficou com várias coisas, não dá pra morar lá não. Ficou o solo destruído? Né? Mostra também que é como se a Terra soltasse radiação. É, É, tá bom, vamos ver aí. aí eles mostram Abraão, ele tá escrevendo um rolo. Mostra ele pegando um calendário e vendo o que aconteceu com a cidade. Ele está mostrando que não foi exatamente ao mesmo tempo. Passou um certo tempo antes da cidade ser destruída. Que ele veio começar escrevendo? É, ele mostra que Abraão está escrevendo desde quando teve a convocação dele para libertar o Ló dos inimigos, até a parte onde ele se lembra da cidade que ia ser destruída. E quem andou escrevendo o resto antes de Abraão? Falaram que foi ele também. Abraão? É, E antes de Abraão até Noé, quem andou escrevendo? Abraão até Noé? Não, e da parte de Noé, quem andou escrevendo? Falaram Noé. Ah, então sempre tinha um para escrever a história, é isso? Isso. E quando foi lá na parte de Adão e Eva, quem escreveu? Falaram Melquisedeque. Ah, Melquisedeque. Eles mostram que o que a gente tem de Adão e Eva foi um resumo que eles tiraram de Melquisedeque. É, no caso, quem escreveu agora é o livro que está por aqui, não é isso? É, eles estão mostrando que o Melquisedeque contou a história do universo e Abraão ele escreveu um resumo do que ele se lembrava. O necessário, não é isso? É, o que Deus permitiu ele lembrar, né? É, porque foi Abraão quem recebeu, quem deu o dízimo lá a Melquisedeque, não é isso? Isso. Então ele passou a saber a história da humanidade, a criação de Melquisedeque. É, que mostra que Melquisedeque ele teve um sonho, aí tudo que ele viu no sonho foi o que ele escreveu no livro de Gênesis, a criação do universo de Melquisedeque. Aí ele conta essa história para Abraão e dá esse rolo para ele. Aí ele também escreve a parte dele da história do vaso e essa parte do resumo da criação do mundo. E no caso, Noé contou a parte da arca, do fim do mundo. A parte de Noé parece não. O Noé também escreveu. Então, os mais antigos foram os que foram escrevendo histórias antigas. É, E depois? depois o quê? Na história que está aí contando agora. Aí eles estão mostrando o Ló, as duas filhas, e eles estão vendo a cidade toda pegando fogo. Os céus vermelho misturado com preto. Uhum. Parece que alguém derramou um sangue, assim, aí o sangue se espalhou até uma parte do céu e o resto tá normal. Aí a filha dele tá conversando sobre,
As duas. É, elas veem uma garrafa de vinho e elas começam a falar sobre aquilo. De ter um filho do pai. É, na mente delas mostra como se o mundo inteiro tivesse em chamas e só sobrou eles dois. E elas não lembram do resto do pessoal de Abraão? Ela, eu não consigo ver o que elas estão falando, mas eles me mostram como se ela estivesse pensando que o mundo inteiro pegou fogo e só sobrou eles dois. Eles três. Eles três. É, Anjos, elas não sabiam nada do povo de Abraão? falaram não. Então lá não tinha muita convivência com Abraão, não é isso? Isso. Ah. Então as meninas acharam, então elas duas acharam que o mundo era só lá, as duas cidades. Acabou, não tinha mais ninguém, só tinha eles três. É, Ah, aí elas tiveram esse plano. isso. Anjos, o Eterno teve alguma coisa a ver com esse plano? Falaram que não. Foi coisa delas, não é isso? Isso. Aí, vocês estão vendo? O Eterno não teve nada de dar essas ideias para elas, foi delas mesmas. Continua. Aí mostra que deram vinho para ele ficar bêbado até ele chegar no ponto de dormir. Aí elas que fizeram, não foi o pai que colaborou junto. Elas que se resolveram lá com o pai. É, com ele dormindo. Ele nem sabe. Viu que situação que essas duas meninas chegaram? É, Aí um dia uma se resolveu, no outro dia a outra também se resolveu. isso. Aí depois que esse pai viu essas meninas grávidas, como é que ele foi achar disso? Bom, elas foram e contaram. Mas já mostra elas com barriga, mas elas já estão indo umas cidades. E o pai também está com elas? Tá. Eles saíram da... Como é que é o nome? Da caverna? É, não é uma caverna, é caverna. Parece que tem uma montanha, aí tem um buraquinho que eles conseguiram ficar dentro. Não dá pra descrever. Aí mostra o Lost se levantando e depois eles indo pra uma outra cidade. Quer dizer, uma caverna pequena. É, Isso aí é aquela coisa de o tempo vai passando e eles vão mostrando só assim a sequência do que foi acontecendo, não é isso? isso. Não assim contando detalhadamente como e quando, não é? Mostra que Ló tá conversando com uma mulher aqui, mas não dá pra saber quem que é. Não sei se ele se casa de novo, mas tá mostrando que ele conversa com uma mulher. Numa outra cidade. Anjos, ele se casou de novo? Falaram que sim. Tá bom. E o que acontece com as filhas? Mostra ela tendo os filhos dela e não mostra muito sobre. Anjos, quem foram os descendentes dessas duas meninas? E senhora, eu não sei não. Os anjos. Eles também não falam. Eles estão mostrando que é duas tribos, mas não sei qual que é. Eu não leio muito antigo, então eles não conseguem usar o que eu sei pra falar. Anjos, lendo lá a palavra, tá lá? Falaram que tá. Então tá bom, depois vocês dão uma olhada. Vamos continuar. Aí eles voltam pra Abraão. Volta um pouquinho no tempo. Em 6 meses? Não sei, eles não estão mostrando, né? Parece isso. É, voltou no tempo, pronto. Aí eles mostram. Aí eles mostram que o filho de Abraão já tá nascido. O Isaac. Ah, o outro, o Ismael. O da escrava, Anjos, e aí o caso dele com a escrava? eles não contaram, né? É, Eles Anjos, só e aí? ignoraram. E aí, Anjos, não vai contar? Vai deixar pra lá? Eles mostram a Sara falando com Abraão e apontando pra escrava dela. Angar. Isso. A Sara, ela explica algo pra ele. Ela tá, tipo, puxando uma parte da roupa do esposo dela e apontando pra escrava. Eles mostram que a Sara já tinha conversado com a escrava sobre isso. Que elas concordaram que seria uma boa ideia. Por causa do tempo que estava passando já. A escrava também não acreditava muito que eles teriam filho, não. Mesmo o anjo vindo avisar, elas ainda acreditam.
Não, isso foi antes do anjo vir. Antes do anjo vir, a Sara tomou essa atitude Isso. de conversar com Escrava. a escrava para unir com o esposo dela para ter um filho para ela. Isso. Aí a escrava quis. Eles mostram uma imagem como se depois que Sara e Abraão fossem, eles não teriam para quem deixar os bens. Eu estava pensando nisso. Pensando nisso, não é? É. Aí a escrava concordou e Sara foi falar com Abraão para também concordar. É. Aí os três concordaram. Aí aparece Deus falando com Abraão para ele aceitar o que a esposa dele diz. Não, mas calma aí. Ah, não, pera, isso daí é mais pra frente, quando ela manda ele embora. Aí Abraão foi, juntou com a esposa teve um menino. Isso. Que Abraão chamou Ismael, é isso? Isso. Depois a Sara desentendeu com a escrava, mandou a escrava embora. Mostram que Ismael e Abraão eles estavam muito bem. Gostavam das mesmas coisas. Olha, a Sara tinha mandado ela embora 2 vezes. A primeira vez antes dela ter o neném, não é isso? Aí ela voltou, que o anjo mandou ela voltar, não foi? Foi. Aí quando o menino já estava grande, que o Isaac nasceu, ela mandou de novo. Foi assim? Foi. Mas foi por causa que a Sara teve filho. E o que foi que o Ismael fez de Sara cismar com ele? Fez alguma coisa? Eles mostram como se Ismael tentou matar o Isaac. Como assim? O que aconteceu? Eles não estão mostrando muito bem. Mostra Ismael apontando um arco e flecha. Anjo. Aí a corda meio que soltou do arco e caiu no chão a flecha. Aí a Sara ela aparece na hora e vê. Anjo, era isso mesmo que Ismael queria? Falaram que sim. Matar Isaac? Mostra por causa da herança. E quantos anos Ismael tinha? Então aparece o número na cabeça dele pra mim. Estão mostrando 13. E o Isaac? Não consigo ver o número. Parece que é 5 ou 4. Não consigo ver. Então foi uma ameaça para o Isaac e Ismael. Por isso Sara mandou embora. Isso. Por isso o Eterno concordou com Sara. Sim. Porque a intenção de Ismael era má para Isaac. Tá bom. Mostra que ele também não tinha muito chama dentro dele. Mesmo se entendendo com o pai, mas não tinha nada de chama da fé. Ele tinha, mas era bem pequenininho, então qualquer momento apagava. Podia também ter uma inclinação para o mal, como já estava mostrando aí, né? Tá bom. Eles mostram que a escrava não tem nada dentro dela, ela é... Mais escura ainda, né? Isso. Aí eles foram embora. O Abraão concordou que eles fossem. Tá vendo ela indo? Sim. Pegou o menino. Não no braço, tá levando... É porque é um menino de 13 anos, não é? Aí vai levando uma água. Isso. Estão indo para o deserto. Tá. E depois? Pra onde eles vão, a terra é muito gigante, não tem nada construído. E eles estão indo nesse deserto. Eles não sabem pra onde estão indo pra qualquer canto. Só pegaram uma linha e foram. Os anjos vão mostrar até onde eles vão ou vai parar por aí? Mostra que teve tempestade de areia, algo parecido com isso, que ficava mudando a direção deles. Mas não mostra pra onde eles vão e nem se eles voltam. E anjos? Como é que foi esse final da história de Isaías? Foram para algum lugar mesmo? Mostra que eles acharam uma cidade. E ficaram na cidade. Mostra que o filho Ismael cresceu, ele saiu um pouco para fora da cidade, construiu uma tenda, teve uma esposa, teve os gados e as coisas lá dele, e mostra que Abraão, de vez em quando, ia lá visitar ele. Mostra que a primeira esposa que ele teve, ele não gostou,
Abraão não gostou. É, aí mostra que Ismael É. mandou essa primeira esposa embora e teve outra que era melhor. Mostra que a primeira esposa ela não foi hospitaleira com Abraão, meio grossa. E a segunda foi. Foi. E ele teve muitos filhos? Não dá pra contar, eles estão dentro da tenda e eu não consigo entrar lá pra ver. É. Anjos. Como seria o nome da cidade que Ismael foi? Parece que eles me falaram Esron, algo assim. Então, foi tudo bem com Ismael, não é isso? É, E voltando. Agora volta, não é? é, Porque não conta muito lá de Ismael. Conta? É Abraão e Isaac que continua a história, não é? é. Mostra também que esse Ismael, ele também ia lá onde Sara e Abraão ficava para visitar eles. É, então ele ficou assim, visitando a família de vez em quando, Sim, mas ele não seguiu a fé de Abraão, não é? não muito. Mas tinha aquela coisa de pai e filho, É, é ele isso? recebeu a marca da circuncisão. É, quando ele era pequeno, lembra? É, Que Abraão foi lá levar para marcar o menino. ele também recebeu. Os Então, dois. Abraão e Ismael foram circuncidar quando o Eterno mandou, lembra? Sim, Isso. Aí também o Isaac, né? isso. Começou a marca daí, quando o pai falou com Abraão para marcar ele e os filhos dele. Como ele só tinha Ismael, marcou só Ismael, né? Depois Isaac, quando nasceu, não é? Eles marcaram quando tinha o Isaac. Antes disso não tinha. Então vamos começar. Então aquela Bíblia está tendo um acréscimo, é isso? Qual? A palavra lá, que conta que. Ah, não. Não, eu que tô confundindo. Ah, então, como foi? Ele foi circuncidado, sim. O, O Abraão foi circuncidado antes de ter o filho. isso, que aquela. Porque a palavra lá, a Bíblia lá, né, que os homens colocou o nome Bíblia, tá contando essa história aí, não tá? Tá? Ele mostra que ele foi circuncidado um pouco antes de aparecer aqueles mensageiros. Isso. Aí depois Isaac, e por aí foi, circuncisando o pessoal que pertencia ao Eterno, é isso? Isso. Então vamos adiante. É que às vezes eles colocam umas telas extras para mim de outras histórias olhando e não prestando muita atenção. Tá bom, vamos lá. Aí eles mostram que Abraão, Sara, Jacó, Jacó não, o filho, que eu esqueci o nome, Isaac? isso, Isaac, os pastores dele, eles foram para Salim participar lá da festa. O que seria essa cidade de Salém? Tá perguntando para os anjos? Anjos? Que cidade seria essa Salém? Eles não responderam. Anjos? Aqui na terra, essa cidade de Salém, na terra mesmo, no tempo deles? É, falaram sim. Então tá bom. Mostra que eles foram lá para participar da festa que teve. Festa do quê? Não sei o que eles falaram, parece alguma coisa de boas-vindas. Tá bom, continua. Foi Sara, Isaac e Abraão É, para essa. Isaac, Sara e Abraão não ficaram na cidade porque eles tiveram que levar aqueles bolos depois embora. Essa história tem a ver com a parte lá do vaso? Tem. Ah, Se eles tivessem ficado lá, acho que não existiria mais nós, né? então essa história aí não tem a ver com as escrituras que chamaram Bíblia. Tem a ver com o que eles dizem apócrifo. Só que tá Ah, tudo junto. tá bom. Aí eles mostram que tem uma comemoração. O Melquisedeque ele preparou umas coroas e deu para os pastores e para o Abraão.
Pra Sara não dá pra ver se tem alguma coisa e pro filho também não consigo ver. Acho que escrevi... acho não. Escreveram o nome na pedra dele, na pedra do filho, Isaac. Aí Abraão ele tá surpreso de como que o Melquisedeque sabia o nome dos pastores dele, o nome, o nome dos pastores, essas coisas. Como ele também sabia que aquele mensageiro foi ver ele também. Aí Melquisedeque começa a contar. Ah, então vamos voltar lá para os apócrifos. Tem a ver com aquele reino que o pai falou que estava contando a história. O de Do Salém? antes, Lembra que estava falando do Melquisedeque, que ia ser coroado? Sim, Não é lá o Salém, o mesmo? O sim, mesmo reino? sim. Então, tem a ver com esse reino que o Eterno falou, que estava contando a história do que aconteceu lá em cima, não é? É, Do que ia acontecer na vinda de Yahushua e quem ia realmente, depois dos 6.000 anos, estar preparados e capacitados, depois dessa prova, a voltar para o reino, não é isso? isso. Então, Abraão e Sara e o Ismael, eles iam lá nesse reino? Eles foram lá por causa da festa. Ah, Aí mostra que teve um banquete, essas coisas. Melquisedeque fazendo um discurso. Mostra que Melquisedeque começa a contar para todo mundo a história da criação de como aconteceu as coisas. Aí tem uma parte que está o Melquisedeque. Não, antes disso, mostra o Melquisedeque falando aquela parte que tem Apocalipse. Está consumado, quem é justo faça justiça ainda. Alguma coisa assim. Então, eles não... Eles já tentaram me lembrar a frase, mas eu não consigo lembrar. Mas é aquela de Apocalipse que ele fala que o galardão está com ele e vai dar a cada um segundo as suas obras. E que aquele que está sujo, se surge suje-se ainda mais. mais. Então, sempre esse reino de Salém aí era sempre uma demonstração, um, depois dos 6.000 anos, não é isso? Isso. Que seria o teste, a prova, a resposta de quem realmente ia herdar o reino, É, não é? é. Ah, Aí mostra o Melquisedeque falando que o vaso eles ficaria oculto por um tempo, por uns tempos, e quando tivesse quase acabando o tempo do mundo, essas histórias seriam achadas. Aí a história do vaso ia começar de novo, que as pessoas que tivessem o que a gente tem hoje seriam as pessoas que pegariam as pedras para conseguir chegar até o reino. E aqueles que rejeitassem a história do vaso, eles tecnicamente seriam condenados. então no caso, foi guardar toda essa história no vaso e ao mesmo tempo representaria o vaso e a Rushua, é isso? Isso. E no final dos tempos aconteceria encontrar o vaso, encontrar os livros, isso? É, E quem aceitar e quem acreditasse nessas histórias seriam os que iam herdar o reino? aí mostra os que rejeitassem seriam os filhos de Belial, que é Baal também. Então vamos dizer que até Yahushua vir, foi mantida essa história e foi mantido de forma assim oculto o reino de Salém e Isso. mantendo a história viva. É, Até que Yahushua veio para concretizar a, a recuperação do reino, não é? é, E o Eterno voltar para o seu trono, lá onde antes era, e dar continuidade em Yahushua, a prova, para quem ia ser aprovado a voltar para o reino. Eles estão mostrando para mim que o vaso foi achado em 1956. Aí que desde aí que começou essa convocação. Mas mesmo assim não foi divulgado, porque tinha que ser no tempo, não é? É, eles mostram também que seria o último ano do jubileu. Mas do que assim, o último ano do jubileu? Para o mundo acabar. E está próximo? Falaram que tá. Então, conforme estava tudo escrito, como ia acontecer,
aconteceu de achar os vasos, é isso? Isso. Achar os escritos, É, e agora a história está sendo contada e realmente aproximando o final do mundo, é isso? isso. Mostra também que tinha outros 3 vasos falando sobre não adorar a besta, sobre não ter a marca da besta, e o outro vaso falava que a grande Babilônia caiu. E esses vasos, o que aconteceu com eles? Achou todos? Não, não estão falando. O que aconteceu, anjo, com esses outros vasos? Eles estão falando, eles estão mostrando o que é espiritual. Ah, é espiritual. Mas o que tinha para acontecer aqui na Terra através desse vaso achado, aconteceu. É, Tá eles se... estão mostrando que João viu esses vasos. Então está se cumprindo agora o que tinha que acontecer na Terra. Ser achado e está se cumprindo. Isso. Inclusive, o achado do livro do Melquisedeque, É, que durante a velha aliança era um reino meio que assim oculto, mas ao mesmo tempo pessoas da terra tinham acesso lá, né? Igual no caso Abraão, Sara e Isaac, para ouvir Melquisedeque contar a história, não é isso? isso. E ao mesmo tempo o reino lá representava o começo, meio e fim. É. Aí eles estão mostrando que tem uma parte que Melquisedeque está conversando com Abraão. Aí ele fala que a quantidade de pilares que tem ali, se ele multiplicasse vezes as 144 pedras que ele pegou, mostraria mais ou menos o tempo do fim do mundo. Só que eles não estão mostrando a quantidade de pilares, não. Eles não vai deixar eu saber. Tu vai correndo contar os pilar aí e vai pegar a canetinha. Então, anjos, e agora? Eles estão mostrando que cada pilar tem uma quantidade de pedras. Estão querendo representar para mim que cada pilar é uma quantidade de pessoas que vai ser salva. Aí eles estão mostrando que só tem 2 pilares agora. Para terminar, É. Parece que esse pilar falta umas 2 pedras por aí. Mas o outro pilar ainda tem muita pedra. muita pedra. É. Mas também tem a ver com os que vão dar a vida, não é? É, eles estão mostrando que esse pilar é o que a gente está agora. Que Quando é o arrebatamento, esse outro pilar que está com as pedras, elas têm que brilhar. Não tem nenhuma brilhando ainda. esses é os que vão dar a vida? É, Eles têm que brilhar? sim. Bom, mas com o que está sendo realizado, o canal Azeite na Lâmpada e o canal do Espírito Santo, eles possam vir brilhar, não é? É. Nesse que a gente está agora, eu não sei quantas pedras são, mas eles me mostram como se fosse, tá faltando 2 só. Mas eu não sei se as pedrinhas, elas são várias juntas em uma e formam uma pedra só. Só mostra que tá faltando 2. Vai saber se são 2 pessoas mesmo, né? Ou um grupo de 2 pessoas. Anjos, o que vocês dizem por aí? Esse falou grupo. Ah, então está faltando 2 grupos? As pedras representam grupo? É, Grupo de pessoas que vão nascer de novo? eles não respondeu. Deve ser só completar, né? É. Aí agora eles mostram o Melquisedeque dando um rolo gigante para ele. Ele tem bordas de ouro. O papel é bem branquinho. Dando para o Abraão. Aí o Abraão ele pega esses 2. Como é que é o nome? Rolo? Isso. Aí ele costura um no outro, porque o de Melquisedeque parece um papel. Mas o de Abraão não parece assim algo tão limpo. Eles usam a pele, né? É. Era? Pergunta para os anjos. Anjos, pele? É, a gente não consegue saber o que eles estão usando. Mas da parte de Abraão, é isso? É, Os da parte de Abraão? Ou os de Melquisedeque? eles não sabem o que eles usaram. Então vamos ficar no rolo. É, Pronto. aí eles juntam os 2 rolos. Rolos escrito.
Os rolos A escritos. história. Aí eles colocam na caverna onde ficava o Samael. Colocou na caverna onde ficava Samael. É. Aí mostra que passou vários anos e o rolo ficou esquecido. Mostra que umas. Mas Samael, nessa caverna? Onde ele ficava. Usando os corpos das pessoas. Mas há um tempo atrás. É. Aí mostra que os vasos com os rolos dentro ficaram lá por anos e anos e anos até que um grupo de pessoas acharam. Pessoas de onde? Eles parece que são da Arábia, algo assim. E o que eles faziam? Os que acharam Sim. estavam andando por ali. Aí acharam por acaso. Mas eles cuidavam de ovelhas? O que que um beduíno faz? O que um beduíno faz? O que ele está fazendo aí? Eu não vejo ele com nenhum animal ali. Eu vejo com um grupo de pessoas, eles estão ali. Foi esse grupo de pessoas que acharam? É. Depois vocês dão uma olhada lá, o que esse pessoal fazia que achou esses rolos. Aí mostra que eles levou pra um cara, venderam pra ele. Aí esse cara não fez nada com esse rolo. Aí ele vendeu pra outra pessoa. Aí essa pessoa divulgou em alguma plataforma, algo assim, para as pessoas saberem. Aí várias pessoas iam lá para conhecer o rolo, mas ninguém comprava. Mas divulgou assim qual plataforma? Assim, em um mercado? Jornal. Ah, o jornal. Aí mostra que um cara oficial, alguém com bastante dinheiro comprou, eles traduziram, deixaram a tradução um pouco oculta, depois passou um tempo e lançaram uma cópia na internet. Não estava traduzido. Aí mostra que um cara, ele pegou essa cópia, ele traduziu, fez um livro e vendeu para as pessoas. O livro de Melquisedeque, É, contando a história do universo. é. Eles deixou tipo como se fosse um arquivo. Aí alguém da internet achou, traduziu, leu, viu que era essa história e depois criou uma outra Bíblia junto com essas histórias. Mas acreditaram quando isso foi lido? Alguns sim, outros não. Porque já tinha a Bíblia tradicional, não é isso? É, Aí aparece um livro assim do nada, contando a história, não é? Não é isso? isso. Mas tinha um tempo para realmente o livro ser aberto e, de fato, de verdade, crer no livro. Não tinha o tempo? Tinha. Eles mostram como se essa Bíblia tivesse com cadeado, aí ela caiu. E agora as pessoas podem saber. Exatamente. Vamos fazer uma pergunta aqui, que o Espírito Santo quer saber. Quando esse livro chegou ao conhecimento das irmãs aqui, já estava perto de acontecer essas coisas que estão acontecendo? Ou estava longe ainda? Falaram que já. Foi os anjos que trouxe até as irmãs? Falaram que foi. Porque as irmãs encontraram na internet mesmo, o livro de Melquisedeque. E aquele irmão Ian? Um anjo usou ele para colocar na internet o livro? Falaram que sim. E onde anda esse irmão Ian? Eles só mostram que ele tá na casa dele. Ele tá sentado no sofá azul. O irmão descansou da obra dos Melquisedeque? Não, da obra dos livros apócrifos? Não faz mais nada na internet? Falaram que não. Então o anjo usou ele só para isso? Para pôr esses livros na internet? Com a voz dele? Eles mostram como se ele estivesse orando. Aí veio uma voz que falou com ele fez o trabalho e agora terminou. Então os anjos usaram ele só para divulgar os apócrifos na voz dele? É, Ah, e ele leu a maior parte falou que leu todos. na internet? Não, não sei. Se ele divulgou todos na internet que ele leu ou alguns que ele achou que devia? Alguns que achou que devia. Os mais importantes, não é? É, Que no caso lá de Abraão, a história do universo, né? é. Então o irmão não vai fazer mais nada, os anjos já parou de usar ele?
Parece que é. Mas o irmão está bem espiritualmente? Falaram que tá. Vai ser arrebatado? Vai. Então continue cuidando do irmão. Uhum. Vamos continuar. Aí mostra Abraão voltando para casa e ficando com a família lá dele. E os vasos lá, esquecidos. Aonde guardou para o futuro. É isso? Isso. Anjos, quanto tempo esses vasos permaneceram guardados nessa caverna? Eles me mostram o número, mas não é exato. Então, quanto? Mesmo sem ser exato, quanto? Não sei se... eu não sei dizer 5.000, 500. Eu não consigo ver direito como é que é o número. Passa em torno disso. Anjos, tem a ver com o Mar Morto, não tem? Tem. As cavernas eram perto lá do Mar Morto? É. Ficou muito tempo, né, Anjos? Ficou? E não estragou, né? Não. Dentro de uns vasos de barro, não é? É. Tem pinturas no vaso. Então, Abraão tocou com as suas mãos esses vasos. Tocou? Então, o livro de Melquisedeque e mais alguns apócrifos chegou ao conhecimento das pessoas por causa de Abraão. Chegou. Eles mostram como se fosse de novo aquela história. Tem o vaso e Abraão contando tudo de novo e as chamas pulando para dentro das pessoas. Quem crê e quem não crê. Tá vendo, gente? O que seria esse crer? Aceitar a história? É, concordar. Então, quando a pessoa concorda, a chama pula para dentro. É, Se ela não concorda, a chama não pula para dentro. é, Que seria o caso, a fé de Abraão. Pula para dentro da pessoa essa fé? isso, Que ele seria o pai da fé, né? O pai de uma grande nação, não é isso? isso. Eles mostram que tem pouquíssima gente que tem essa chama. A maioria estão chamando de charlatão. Então, essa história do Melquisedeque, representando lá o reino do Eterno, né? A queda e depois como o pai recuperaria tudo em Yahushua, e os que seriam escolhidos para herdar esse reino depois de 6.000 anos, tudo tem a ver com o reino de Salém, não é isso? Isso, Um reino oculto, mas ao mesmo tempo visível a quem o pai quisesse apresentar o reino, não é? Então Abraão, amigo dele, ele revelou o reino, levou lá, ouviu a história, recebeu os rolos escritos, colocou nesse vaso, escondeu aonde o Eterno mandou esconder, né? é, E depois, ele mesmo contando a história de tudo que ele guardou escrito, não é? é, Então foi assim que a história chegou ao conhecimento de todos, dessa forma. é, Pelo próprio Melquisedeque, isso. rei, que no caso é o filho do rei, De Adonias. e no caso Adonias o Eterno, Melquisedeque o filho, né? É, E vamos dizer que lá em cima, Adonias o Eterno, o anjo caído não tivesse caído, seria ele com o Eterno que ia governar os dois juntos, não é? Como houve a queda dele, toda a desordem do reino, então o reino de Salém estava representando toda a história, a recuperação através do filho, Melquisedeque, não é? é, E os 6.000 anos representaria os 6.000 anos da terra, aonde pelo filho Melquisedeque as pessoas aceitariam se preparar, serem aprovados para voltar para o reino por toda a eternidade, o reino eterno, não é? é, E exatamente nesse tempo está se cumprindo essa
história do reino de Salém, do rei Adonias e seu filho Melquisedeque. Sim. Que vai chegar ao fim. Estão falando que já chegou. Tudo. Um final para tudo. Estamos entrando, né, anjos? É. Nos dias finais. Não vamos nem dizer tempos finais, né, anjos? Eles estão tentando mostrar uma conta, mas eles pararam. O que houve, anjos? Era alguma coisa com 144 mil, mostrava dias. Anjos, o que tem a ver esses 144 mil? Estão falando que são dias. Anjos, e aquele negócio lá do Apocalipse, dos 144 mil, dos escolhidos, o que é aquilo mesmo? Eles não falaram. Mas no caso aí tem a ver com dias? É. Os 144 mil? Eles estão mostrando que dá para fazer uma conta usando 144 mil, que chega numa data, pra gente saber quanto tempo o povo vai ficar. Mas que povo? Depois do arrebatamento. Por onde começaria essa conta? Pelos 144 mil. Essa conta seria de mais ou de menos? Mais. Uma conta somando esses números aí por mais? É. Anjos, alguém é capaz de fazer e saber? Nossa. Não sei. O que você não sabe, irmão? Estão fazendo 144 mil dividindo por 30, que seria dias, que dá uns números, depois fazia vezes não sei o que ia dar o tanto de meses, e depois multiplicava por 30. Meu Deus, é uma conta muito difícil. Alguém consegue, anjos? Falaram talvez. No máximo a gente, né? Por causa dos anjos, assim. Agora uma pessoa de fora, acho que não. Ah, os anjos que estão aqui, eles ajudam? Você viu aí 144 mil que soma com o quê? Divide por 30. Divide por 30. Aí eles fazem vezes não sei o que daria uma quantidade de meses. Aí dos meses era só fazer vezes 30 e saber o tanto de dia que tem. Anjos, alguém ouviu isso daí? Dá para saber essa conta? Claro que dá. Bom, depois seu pai e seu irmão vê aí para, né? Ver Eles estão mostrando até onde eles que vão. dentro de Apocalipse que tem essa conta certa para fazer. Só que como eles não me mostram as páginas direito, eu não consigo falar. Eles só me mostraram essa. Anjos, é para falar mesmo ou não? Falaram não. Então tá bom, anjos, deixa quieto. Anjos, depois eles não vão estar aqui mesmo, não é? É. É. Deixa para quem ficar, não é isso? Eles me mostraram no calendário como se faltasse 9 meses para alguma coisa. É. É. 9 meses? Para alguma coisa? É. Tem a ver com arrebatamento? Claro que tem. Então o povo aqui tem que se preparar? Sim. Anjos. Esses anjos do Pai vieram assim. Por que exatamente eles vieram? Falaram que estão se preparando. Para esse grande dia? Estão falando que a guerra já vai começar. Aonde os anjos do Pai vai livrar os anjos arrependidos? É. Que vão ficar para o arrebatar, para a grande tribulação? Sim. Eles estão mostrando que eles vai contar até Moisés, depois já pula para Cristo. Parece Pode, que não vai ter tempo. pode ser, anjos. Pode ser, porque ainda vai postar anjos. Quando postar essa história viva na internet, vai acontecer, anjos. Está no futuro. O Senhor tem que fabricar a imagem para a gente ver. Anjos, dá uma olhada aí que vai acontecer. Muitas pessoas virão ouvir. Sim. Estão mostrando como se fosse a fé que eles vão usar. Junto com aquele canal que... Azeite na lâmpada? Eles estão Então, mostrando como se fosse 3. 3 o quê?
canais? É, como se fosse um simbolismo, Deus, o Espírito Santo na Terra e o Yahushua. Aí Os tá mostrando como se esses três canais fossem isso. Exatamente, anjos. Então, anjos, vamos analisar o caso. Nós já fizemos o Espírito Santo Ministra, que foi desmascarando a apostasia. Não foi, anjos? Foi. Nós já estamos fazendo o azeite na lâmpada, que é alertando os irmãos a ler a palavra para a palavra entrar dentro deles, que é o sustento que eles vão ter, não é? É. E nós vamos também pegar aquele canal lá que é o da profecia de Joel, e nós vamos colocar esse trabalho que o Espírito Santo está fazendo nos 3 canais. Concorda? Eles estão mostrando que o 3 mais os 9 meses é o tempo que o canal vai ficar. Vai ficar em torno de 1 ano e 8 meses. Parece que é isso. Depois do arrebatamento? Depois ele some. Anjos, vocês vão trabalhar muito. Ou vocês aí, ou vocês daqui. Anjos, o que o pai está falando é o anjo que estiver envolvido com isso. Para trazer muitas pessoas para esse canal. Muitas, Parece que muitas, eles muitas. têm 1 ano e 8 meses para preparar tudo. Depois vai começar o povo a ser esculhambado. Como assim o povo esculhambado? O povo vai destruir tudo, o governo da besta? Vão começar a matar em massa. Anjos, não podemos perder tempo, vamos correr, anjos. Então, anjos, nós vamos até Moisés, aí de Moisés nós vamos para Yahushua, Isso. a história viva. No máximo, eles poderiam só mostrar Isaías e depois ir embora. Anjos, analisa o que realmente precisa mostrar, tá bom? Vamos fazer de uma forma assim, falando exatamente a história viva do Eterno, o quanto o anjo caído, ele teve 6.000 anos, né, anjos? De mentiras, deturpação e impedir os anjos arrependidos conhecer a história. Então nós vamos terminar esta obra, mandar no YouTube às pressas, e vocês, anjos, trabalham, vocês corre, anjos, trazendo as pessoas para ouvir a verdade. Tá bom, anjos? Tá bom? Claro, tá bom. Então vamos continuar? Desceu mais gente do céu. Anjos, se for para o céu ficar... O pai não vai dizer exatamente vazio, porque são muitos, né, anjos? Mas o quanto puder vir aqui para a terra, para trazer pessoas, para trazer os anjos arrependidos de onde tiver, para ajudar, sabe, anjos, eles acessar a internet. Acessar. Anjos, o Eterno quer que as pessoas em tudo que é lugar, praça, esquina, onde quer que seja, mercado, loja, estejam acessando o canal. A história viva do Pai. Os anjos arrependidos, anjos. Tá bom? Nossa, eles estão mostrando que vai ser uma batalha gigante. Muito anjos, muito gigante. Anjos. Tem demônios atrapalhando as pessoas de ver o canal e os anjos brigando, quer dizer, batalhando para que as pessoas assistam, para que conheçam. Vai acontecer muita coisa. Anjos, vai ser a última guerra de vocês. Mas vocês vão guerrear para valer. Para que as pessoas não sejam impedidas de ouvir o canal. Os anjos arrependidos não sejam impedidos de ouvir a história viva do Pai, a verdade. Para eles terem a livre escolha, anjos. Se eles quer voltar para casa ou quer seguir para o lago de fogo. O Pai não quer deixar eles desinformados. Tá bom, anjos? Vocês veem os montes, para o inferno ficar abalado com vocês, abalado. Satanás ficar desesperado, sem saber para que lado ele corre. Com vocês cercando tudo, fechando tudo. Cercando os anjos arrependidos. Para eles terem acesso ao canal. Serem informados da verdade, informados. Para eles terem a livre escolha. Tá bom, anjos? Eles estão mostrando que as nuvens de demônio que ficam aqui em volta está começando a se dissipar um pouco. Mas dissipar para onde?
Não sei onde eles estão indo, mas já começou a vir muito longe. Mais, muito mais. Muito Muito mais. mais, muito mais. Muito mais, muito mais. Anjos é a última batalha. A última. Então vocês vêm com gosto e vontade. Para que os anjos arrependidos sejam informados. E eles tenham a livre escolha de saber que vão para o lago de fogo com Satanás, se eles querem mesmo ir. Tá bom? Tá bom, anjos? Tá bom. Então vamos seguir adiante para nós não nos atrasarmos. Pronto? Pronto. Onde nós estávamos? Parece que o corpo cansa um pouco quando ficar muito tempo nesse espaço que a gente está. Irmão, é por uma justa causa. O descanso é lá em cima. Tá bom? Tá. Vamos embora. A gente está na parte que depois que Abraão ele coloca os rolos na caverna do Mar Salgado. Quer dizer, na Mamor caverna que. É que eu lembrei do sal do Mar Morto. Como é que falei salgado? é o mar morto. Isso. Uhum, Eles colocam na caverna que fica perto do Mar Morto. uhum. Aí ele volta pra casa e aparece Satanás indo falar coisa. Achando ruim, né? É. Da provisão que o Eterno deu para o futuro, não é? Não, do Abraão mesmo. Não, que o Abraão foi lá guardar, né, os vasos na caverna. Então, Satanás não achou bom, né? Não. Então, aí o que ele fez? A imagem dele parou, agora eles estão mostrando aqui embaixo. Mostra que Abraão ele deu não vou dizer esfriada, mas deu uma acalmada. Que antes ele era mais. Fervoroso? Aí depois que ele teve o filho, parece que ele deu mais uma acalmada, assim. Quer dizer, o menino distraiu ele, né? Isso. E Satanás veio falar com ele o quê? Com Abraão. Ele tá apontando para Abraão e acusando ele de que ele parou com esse fervor. Ah, quer dizer, o menino tirou um pouco a atenção dele. Ele tá mostrando como se todo mundo fosse aquelas pessoas que fica no pé de Deus pedindo aquela coisa, quando recebe esquece dele. Ah, acontece muito isso por aqui, né? Aí ele fica apontando para Abraão como se ele fosse igual. O menino veio, aí Abraão esqueceu um pouco do Eterno, né? Mostra quando ele fez uma certa idade, ele também deu uma super festa. Não festa, assim, uma comemoração de vitória, né? Mas que tamanho tinha o menino quando deu essa comemoração de vitória? Uns 5, uns 6 anos por aí. E depois? Não, um pouco antes. Um Esse pouco de antes. 4, parece. Ah, 4 anos. Já mostra que ele consegue andar um pouco sozinho. O menino. Já não tá mais se amamentando, né? Tu pode falar o jeito de Isaac aí? Bom, ele parece um pouco gordinho. Parece que gostam de dar bastante comida pra ele. Isaac se alimentava bem, é? Mostra que todo mundo do lugar onde eles ficavam gostava dele. Mostra que ele fica indo de braço em braço. O pessoal segurando ele. É, Mas aí ele ainda é pequenininho. é, O pessoal carrega no braço. ele tem uma carinha, parece uma ovelhinha. O cabelo dele é tipo um liso, só que vai fazendo uns cachinhos bem leve. Não consigo explicar o cabelo dele. É engraçado que todo mundo aqui tem aquele cabelo que, olha, Como é o cabelo? é um cabelo brilhoso, hidratado, bem cheio de fio. Não parece esse cabelo que tá caindo, tá sofrendo pra ficar na cabeça. Viu como esse negócio de cabelo é algo natural, não é de tratamento de beleza? E não mostra fio quebrado, ressecado, aquelas pontinhas. É um cabelo assim que parece aqueles desenhos, que eles fazem aqueles cabelos bem brilhosos, hidratado. O cabelo segue certinho aqui o formato, não tem buraco. Algo bem diferente. Quer dizer, o pessoal tem um cabelo assim cheio, Bem volumoso também. seja liso, seja ondulado, o cabelo é cheio. Até agora eu não vi ninguém com cabelo cacheado, não. No máximo que tem ou é aquele cabelo liso,
ou o cabelo pouco com onda, ou o cabelo que tem um pouquinho de curva assim, mas ainda segue o padrão liso. Agora cacheado, até agora eu não vi nenhum. E antigamente não tinha esses cuidados todos com o cabelo, né? Porque os cabelos eram bonitos, não é? Então isso é o padrão do corpo, né? Segue o corpo o cabelo. Eles estão mostrando que conforme a pessoa vai ficando no pecado, o pecado que vai deteriorizando a pessoa. E o cabelo também, não é? Vamos dizer que o corpo inteiro, né? Tudo sofre as consequências do pecado, né? Mostra que os dentes entortam, o cabelo fica ruim, a visão fica ruim, o Tudo nariz estraga. nasce diferente, O corpo fica estragado, não é? o corpo nasce mais fraco também. E também a velhice, uma velhice feia, muito enrugado, né? É. Eles estão mostrando que quando a pessoa fica perto do pecado, ainda mais quando criança, aí que ela fica feia mesmo, criança. Aí vai crescendo e ficando mais feio, né? Por causa do pecado, né? É, Então uma criança onde não está no pecado é mais bonita, não é? é. E agora? O que você está vendo aí? Aí tá. Eles voltam para Satanás, aí Satanás está acusando. Aí Deus fala dele, aí aparece o sacrifício, que é o que Deus vai pedir para Abraão, Ah, de sacrificar o menino. o menino. É, Abraão ficou surpreso, né? Um negócio desse, né? é. Só que Deus está falando com o demônio que ele vai fazer isso. Aí o demônio meio que fala, não é dúvida, tipo, ele quer uma prova, né? Se realmente Abraão ainda é o que ele era antes. Ah, então, igual aconteceu com Jó, o demônio foi lá também falar com o Eterno sobre Abraão, É, que Abraão perdeu mais a atenção do Eterno por causa do menino. isso, Aí foi lá dizer que se tirasse o menino dele, ele ficava muito mal com o Eterno. isso. Ah, então isso foi intuição do inimigo, né? É, Não porque, exatamente do Eterno, né? Pediu o filho de Abraão, né? né? Porque Deus tinha dado a promessa que ia dar um filho para ter descendência. Aí do nada Uhum. Deus está tirando a promessa dele? É, como assim? Como é que vai sair essa descendência? Então o outro foi lá, né, desafiar o Eterno, não é? É, Que Abraão era interesseiro, quis o menino e agora tá tudo bem, esqueceu do Eterno. não, ele Meio que tá, deu uma esfriada. tá mostrando que ele não ia tirar o filho dele porque senão ele estaria quebrando a promessa. Ah, vamos voltar aí. Como foi mesmo? Voltar em que parte? Onde você está falando aí? Anjo, o que vocês estão falando aí? Fala de novo. Eles estão mostrando que Deus fez aquela promessa de que a descendência de Abraão seria como as estrelas, Do como céu, aquela estrela do mar, filha do como céu. as estrelas do céu, areia da praia, Aham, que dele viria as pessoas assim do eterno. é. Aí eles estão tipo mostrando que não faz sentido Deus querer o filho dele, sendo que deu essa promessa. Aí tá mostrando que foi Satanás lá e encheu o saco. Ah, exatamente. Ele foi lá, meio que fazer que o Eterno fizesse isso para Abraão ficar triste com o Eterno. Para ver se o Abraão ia rejeitar a ordem de Deus. Desobedeceu o Eterno. Isso. Viu como essa ideia não foi do Eterno? Viu quem foi lá criar problema? Aí mostra Abraão. Parece que tá num dia de noite, o céu tá bem azul. Aí Deus fala com ele sobre ele levar o filho dele para um lugar onde ele tá mostrando. Para sacrificar o menino. Isso. É que tava tentando ver como é que era o caminho. Parece uma linha reta. E nisso também tá o irmão dele lá, de outra mãe. Ismael. Isso. Tá com Aonde? eles. Foi visitar eles. Mas ele já tá rapaz ou ainda tá um pouco menino? Tá rapaz, né? Rapaz. Aí foi lá visitar o pai dele. É. E o Eterno pediu para levar o menino, para sacrificar o menino. E o Ismael foi ver o pai. E o que aconteceu? Ele está indo junto com o pai ou só apenas foi visitar o pai? Foi visitar o pai e na viagem também foi junto, aproveitou.
Tem o Abraão, o Isaac, o Ismael e tem mais umas outras pessoas que eu não consigo ver quem é. Mas antes deles ir, ele fala com a Sara, né? Aham. Aí a Sara já começa a chorar, caso que é o único filho que ela tem. Começa a chorar. É que é, eles são, o filho dela e ela são bem ligados, fazem muitas coisas junto. E quantos anos tem agora o menino? Que tamanho tá o menino agora? Eles estão mostrando o número 6 pra mim. O menino tá com 6 anos. É, Então a Sara tá chorando e sabendo da história. não, ela não sabe que vai levar ele pra sacrificar, mas ela tá chorando por causa que o menino Vai junto. ela vai ficar sem ver. E ela nem sabe o que vai acontecer e já tá chorando. É, mostra que ela tá bem triste, porque vai ter que se afastar da criança. Uhum. Aí mostra eles indo embora, a Sarah lá no fundo. Aí ela tá acenando para eles e chorando. É, só que eles estão indo a pé, então ela fica lá um tempinho.